Nós ouvimos uma mensagem maravilhosa lá em Jardim Camburi, quando o Dorival Júnior pegou a palavra e reedificamos os muros. Ninguém reedifica algo que um dia não tenha sido construído. Então, quando ele falou em reedificarmos os muros, é porque um dia esses muros foram construídos. E ele falou de não termos pressa, não ficarmos afoitos quanto à reedificação. Obrigado. A reedificação desse auditório físico de concreto, mas estamos ansiosos pela reedificação da igreja, da estrutura espiritual da igreja, a casa de Deus. Então, se ele disse que, se ele pregou, se ele exortou a igreja quanto à reedificação dos muros, é porque os muros estão em ruínas, é porque a casa de Deus está em ruína, é porque o opróbrio paira sobre a casa de Deus. Precisamos reedificarmos os muros caídos. Então, amados, a gente tem observado de que é uma necessidade extrema de nos voltarmos para Deus. A igreja precisa se voltar para o Senhor. A gente observa aí fora, a gente observa os grupos aí fora, as igrejas aí fora, a igreja de modo geral. A igreja precisa de uma restauração. É necessário que os muros sejam restaurados, a igreja seja restaurada. É notória a situação da igreja hoje. Vemos que a promiscuidade tem entrado na igreja de Deus. A imoralidade tem tomado proporções gigantescas. O descaso é notório. A depravação tem feito morada. As pregações da teologia da prosperidade têm invadido os púlpitos. O mundo está entrando cada vez mais, impactando a igreja de Deus. O que mais vejo são entretenimentos tomando lugar na igreja. Líderes fazendo bajulações, tentando agradar os ouvidos do público. Há uma aversão à repreensão e à disciplina. O desrespeito e o descaso têm tomado conta. Essa é a verdade. Ministério colocam-se à frente de ministros, colocam-se à frente de ministérios. E o que vemos e ouvimos não passa de retórica, não passa de manobras, truques e jogo de palavras para prenderem a atenção do público. Fala-se de avivamento, renovo, derramar de poder. Tudo não passa de retórica, gritos vazios. A igreja de Deus está em acelerado declínio moral, inundada de coisas vergonhosas. Esta é a verdade, irmãos. Esta é a verdade, é o que nós vemos. E nós não podemos tampar o sol com a peneira, botar panos quentes. Nós precisamos exortar a igreja de Deus, precisamos falar, colocar a verdade, o que está acontecendo verdadeiramente. O mundo está invadindo a igreja, o mundo está entrando, e não está entrando uma camuflagem, não está entrando descaradamente. Ele está te informando: eu sou o mundo, eu sou o pecado, e está entrando descaradamente. Esta é a verdade, irmãos, esta é a verdade. Esta é a verdade. Oremos, choremos, clamemos, nos angustiemos na presença de Deus, busquemos em Deus o renovo das nossas vidas. Que a misericórdia de Deus esteja sobre nós. Precisamos da graça do Senhor. Quando Deus ele decide restaurar uma situação arruinada, ele procura um homem ou uma mulher que chora e que ora e os leva às águas da angústia. Deus, quando ele decide restaurar, Deus, quando ele contempla a situação da sua igreja, Deus, quando ele vê que a situação é caótica, quando ele vê que realmente tudo está de água abaixo,
Ele levanta homens, levanta mulheres. Ele contempla você no seu canto, na sua casa, no seu quarto, você que chora, você que se angustia. Deus pega você, meu irmão, e te batiza nas águas da angústia. Deus reparte com você a dor do coração dele. Deus reparte com você a angústia do coração dele, a tristeza do coração dele. E é isso que ele quer fazer conosco. Nós somos hoje uma igreja que não ora. Nós oramos muito pouco. Nós lemos muito pouco a palavra de Deus. Deus nos convida, Ele nos convida a chorar com Ele. Porque eu acredito que Deus, quando Ele vê a situação do seu povo, quando Ele vê a situação da igreja hoje, eu creio que Deus, Ele chora. Eu creio que Deus, Ele se angustia. Porque é a igreja de Deus, é a noiva do Cordeiro. E quando Ele vê homens e mulheres que se dispõem realmente, homens e mulheres que veem a situação, que veem o caos em que se encontra na igreja, homens e mulheres que se põem em oração, então Ele convida, Ele traz essas pessoas, e Ele batiza essas pessoas nas águas da angústia, compartilha com elas da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, e usa essas pessoas na restauração dos muros caídos. Vamos ver o que ele fala em Neemias. Neemias 1, de 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com algum de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias viu o caos que havia, a desolação que havia, a destruição que havia, ele se assentou, chorou amargamente, porque tratava-se da cidade de Deus, trata-se da casa de Deus. Então devemos nos assentarmos e chorarmos amargamente, porque trata-se da igreja de Deus, a situação em que a igreja de Deus se vê hoje. Então Deus encontrou um homem que tinha o seu coração nele, e Deus repartiu com este homem a angústia do seu coração, a tristeza do seu coração. Deus compartilhou com Neemias estas coisas. Será que o meu coração e o seu arde pela destruição, pela situação que se encontra a Jerusalém de Deus, a casa de Deus hoje? Ou vivemos, nos ajuntamos, cantamos, louvamos, vamos para casa e não há pesar, não há tristeza que pesa em seu coração, que pesa em meu coração? De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados,
cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passar o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados ainda onde eu fora e nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, e nem aos sacerdotes, e nem aos nobres, nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Esta é a situação de um homem que se dispôs, um homem que clamou: Senhor, reparte comigo o teu coração. Vinde, reedifiquemos os muros, deixemos de ser opróbrio. Eu te convido, vem, reedifiquemos os muros e deixemos de ser opróbrio. Deus mostrou a Neemias, mostrou ele um cenário, irmãos, um cenário de desolação. Deus mostrou ele um cenário terrível. Esta é a situação hoje da igreja. Nós vemos um cenário terrível, terrível. Não sei se você consegue ver isso. Se seu coração está em Deus, você consegue ver isso. O cenário em que nos encontramos hoje, a situação da igreja hoje. Vem, meu irmão, reedifiquemos os muros, deixemos de ser opróbrio. Muitas das vezes nós nos levantamos e fazemos isso ou aquilo, às vezes mais por conveniência. Às vezes você se levanta e assume às vezes um ministério sem nenhum peso. Você quer fazer alguma coisa, você vê uma situação, você quer resolver, mas não há um peso no seu coração. Você pode até se levantar. De repente os irmãos do presbitério apresentam algumas necessidades e você diz: eu quero, eu vou, eu faço. Mas não há um peso no seu coração. Você não ora, você não busca, você não chora, você não se angustia, você não se preocupa com os liderados. Você simplesmente vai e faz, fazer de qualquer jeito. Deus não vai agir nunca. O trabalho feito por você não evolui. Você não tem sucesso naquilo que faz, porque você faz de qualquer jeito. Você faz simplesmente porque você se levantou para mostrar que você realmente quer servir, mas você não arde, seu coração não arde, não há um peso, não há uma angústia na sua alma. Você não vai fazer nada. Você se levanta e não tem resultado algum, você não vai fazer nada. Nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu queria que Tias viesse aqui ler um texto. Então, se o seu coração não for movido por um sentimento de dor, meu irmão, eu quero servir. Isso arde meu coração. Eu quero servir, Senhor. Eu quero servir. Meu irmão, eu quero trabalhar. Lembra-se de Pedro? Jesus, menos abrir a boca, Pedro já se colocava à disposição. Eu faço. Eu sou. Eu faço. Eis-me aqui. No dia que Jesus disse: olha, convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, sofra, convém que ele seja humilhado, convém que ele morra e no terceiro dia ressuscite. Se eu não te faças isto, para trás de mim, Satanás, pois tu não cogita das coisas de Deus sim das dos homens. Era um homem que não estava em harmonia com o Senhor, tanto que o traiu. Pedro, tu me amas? Se
Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E quando Pedro realmente se dispôs a servir, quando verdadeiramente ele batizou-se nas águas da angústia, aí sim, Pedro tornou-se um outro homem, passou verdadeiramente a se doar, a sofrer, a padecer pela obra de Deus. Eu queria que diz eu lesse o texto. Algumas pessoas acreditam nessa teoria de que a necessidade já constitui um chamado. Presta atenção, irmãos. Se você vê uma necessidade, não precisa buscar um chamado de Deus. É só levantar-se e agir. Se Neemias tivesse pensado assim, sabe o que teria feito? Teria falado com os homens da delegação: Senhores, se quiserem me esperar, só vou fazer minhas malas. Deem-me mais um dia ou 2. Esse tipo de desafio é meu alimento. Mãos à obra. Sem angústia, sem jejum, sem oração, sem quebrantamento. Mãos à obra. Nada teria sido realizado. Os muros nunca teriam sido reconstruídos. Qualquer coisa que você tentar fazer sem o batismo na angústia vai cair por terra e fracassar. Não vai funcionar no reino de Deus. O profeta Amós clamou: ai dos que andam à vontade em Sião, espreguiçando-se nas camas, comendo e entoando suas canções, sem se afligirem com a ruína de José. Está em Amós 6, de 1 a 6. O sentido da palavra no hebraico é que não estavam se agonizando em oração por causa da decadência em José ou Israel. Não sentiam agonia, não se angustiavam por causa da situação do povo de Deus. Comédia sim, canções alegres sim, festança, entretenimento, prazer, convívio alegre sim. Choro, angústia, jejum, oração, não. Não queremos isso. Nem todos têm disposição de compartilhar o coração de Deus. É algo que precisamos pedir a Deus dizendo: ó Deus, quero me arriscar, quero conhecer o teu coração. Ao buscar a face dele, permita que ele o quebrante e o derreta e comece a entrar nessa comunhão com o Senhor que o conduzirá à angústia. Irmãos dos ministérios, uns querem ver Deus realmente agir, querem ver Deus realmente fazer, querem ver mudanças, transformação, avivamento, libertação, cura. Chorem, orem, chorem. Peça a Deus que divida com você o sentimento do coração dele, a angústia do coração dele. A gente vai de qualquer jeito, mas nós choramos pela situação em que se encontra, de repente, os jovens, os adolescentes. Eu tenho uns 4 a 5 alvos de oração. Eu tenho dado muita ênfase aos jovens e adolescentes. Muita ênfase. Jovens e adolescentes. Então vocês querem ver o ministério? Quer ver, irmão? O ministério, o seu ministério, para uma alavancada. Chora. Senta-se e chora. Chora aos pés do Senhor. Chora. Fala: Senhor, aquela criança, aquele jovem, a situação deles. Chora, chora. Chora, ora, chora. Porque o seu choro será o choro de Deus. A sua angústia será a angústia de Deus. Porque o que Deus sente contemplando aquele jovem, Ele vai fazer com que você sinta. Ele vai partilhar com você. E aí você vai trabalhar, vai agir como Deus agiria. E com o auxílio do Senhor. A gente às vezes leva 1 hora. Passa 1 hora em oração. Meia hora, 40 minutos, 1 hora, achamos que estamos orando muito. Estamos fazendo, fiz a minha parte, mas não oramos nada. Tem uns que oram 4, 5 horas. Às vezes 1 hora, 1 hora de oração, eu falo: Senhor, eu estou orando muito pouco, nós não oramos nada.
Precisamos orar, precisamos chorar. Interessante que quando Paulo, o apóstolo, foi abordado por Jesus Cristo na estrada de Damasco, Jesus perguntou para ele: Paulo, Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguindo a igreja, persegue Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O homem que perseguia a igreja, mais tarde chorava por ela. O homem que perseguiu a igreja do Senhor, mais tarde angustiou-se por ela. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deus, ele levantou um homem, porque ele conhecia o coração daquele homem. Aquele homem era zeloso. Paulo, em Romanos 10, ele fala: olha, a minha oração a favor deles. Ele fala: eles têm zelo por Deus, povo judeu, tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Minha oração a Deus a favor deles é para que eles sejam salvos, porque eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo era um homem zeloso, porém sem entendimento. Eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, um homem zeloso, achava que estava fazendo correto, estava fazendo certo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, Deus viu um homem zeloso, um homem que seria muito útil na edificação do corpo de Cristo, e Deus o levantou. Mais tarde, em Atos 10, 17, 9, 10, 17, ora, vi em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos, para que recuperasse as vistas. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, para que trouxe autoridade, para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Mas Jesus lhes disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, pois gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para você, eu vou mostrar para esse homem o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele achou um homem que verdadeiramente estava disposto a sofrer. Ele encontrou um homem que estava disposto a partilhar do sofrimento do Senhor, das angústias do Senhor. Estava disposto a sofrer. Eu vou mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E no decorrer da carreira
cristã de Paulo, nós vemos quantas vezes aquele homem se viu chorando pela igreja, orando, angustiando-se pelo povo, pela casa de Deus. Atos 20, 19 a 21, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cidade dos judeus me sobrevieram, e servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, muita lágrima e provação. 20 e 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, com lágrimas, com choro e angústia. Segundo aos Coríntios 2,4, porque no meio de muito sofrimento e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor com que vos consagro em grande medida. Lágrimas, provações. E esse homem teve êxito em seu ministério. Um homem que revolucionou o mundo. E somos edificados, né, com as cartas de Paulo. Nós precisamos reconhecer, amados, a nossa impotência. Precisamos colocar diante de Deus, nos colocarmos em fraqueza, reconhecendo nossa impotência, reconhecendo que precisamos do auxílio do Senhor. Paulo, ele disse que ele se colocava em fraqueza, temor e grande tremor. Sabe por quê? Porque Paulo não podia falar besteira. Paulo não podia ser um animador de plateia. Paulo não podia usar de entretenimento. Paulo estava lidando com a igreja de Deus, com vidas. Então Paulo, ele fala que ele se punha no meio da igreja com temor e grande tremor. Mas às vezes, amados, nós queremos arrumar alguma situação, criar algumas estratégias, meios, mas a gente vê que não dá certo, e a gente fica arrastando, mas não nos valemos da verdade, não nos valemos da palavra. Às vezes a gente quer dar uma forcinha ao Senhor, usando os nossos meios. Mas Paulo fala, olha, lancei o fundamento como prudente construtor. O fundamento como prudente construtor. E não existe outro fundamento a não ser esse, Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu não tenho que tentar lançar outro fundamento, senão que já foi posto, que é Jesus Cristo. Ele sabia que não era necessário sua intervenção humana, mas sabia que a palavra era poderosa para edificar e dar herança entre os que são santificados. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ela é suficiente. Paulo se valia da palavra de Deus para exortar, para edificar. Ele não precisava de nenhum artifício. Ele se valia da verdade e da angústia da sua alma. 1 Coríntios 1,17.
Ele fala assim, olha, por que não me enviou Cristo para batizar? Então Cristo te enviou para quê? Cristo me enviou para pregar o Evangelho, e não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Então às vezes nós anulamos a palavra e usamos dos nossos meios, queremos dar uma forcinha ao Senhor, mas não nos valemos da palavra, da verdade. E tudo não passa de entretenimento. Porque não enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, e não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Porque certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, amado, se você não tem que temer expor a verdade, de exortar com base na verdade, não. Se o indivíduo não é daqui, ele vai embora. Mas se é, a palavra será poder de Deus para a vida dele. Aleluia! Muitos saíram de nós porque não eram de nós, é assim que diziam no Valtinho. Então o discurso não vai soar bem no ouvido dele, ele vai pular fora, porque não é para ele. Aí você deixa de alimentar aquele que está faminto para alimentar aquele que está faminto de pecado, aquele que está faminto de coisas que realmente não satisfazem a alma. Aí o local vai se encher de crentes nominais, e os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Deus vão procurar outro lugar para se reunir, porque você não tem alimento para sustentá-los, para alimentá-los. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. 1 Coríntios 2, 1, 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por esta razão, amados, Paulo ele se colocou em fraqueza, temor e grande tremor, porque ele sabia que ele estava lidando com a igreja de Deus, ele sabia que ele precisava advertir, exortar, edificar a igreja com base na palavra, porque era a igreja de Deus. E ele fala, eu vou em fraqueza, temor e grande tremor, que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Porque tanto judeu pedem sinais, como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeu como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus, sabedoria de Deus. 1 Coríntios 4, de 1 a 2, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrados o quê? Fiel. Você é dispenseiro, você guarda consigo os mistérios de Deus. Os ministros guardam consigo os mistérios de Deus, os segredos de Deus. E Ele quer que nos encontremos fiéis na transmissão da verdade àqueles que nos ouvem. É necessário que levemos os irmãos a terem os seus
suas experiências, os jovens terem suas experiências com o Senhor. E Paulo, quando Paulo fala aos experimentados, ele fala a igreja. Ele não fala a gentios, a ímpios, melhor, fala a igreja gentil, ele fala aos judeus, ele não fala a ímpios. Paulo fala assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, e nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo Espírito. E ele fala: olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E ele fala mais, ele fala assim: olha, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, não o próprio Espírito de Deus. E ele diz: olha, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que por ele conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Amados, eu não sei o que se passa no seu coração agora, você não sabe o que se passa no meu, não sabemos o que se passa no coração de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Mas ele fala que esse mesmo Espírito que conhece tudo de Deus foi derramado dentro de mim e de você. Nós entramos em Deus pelo seu Espírito e conhecemos o que está dentro do coração de Deus. Essa é a comunhão do Filho de Deus com o próprio Deus. Então Deus, o Espírito, conhece o próprio Deus. E ele fala: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que por ele, por meio dele, conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, pelo Espírito que conhece Deus, que foi derramado em nós, nós entramos em Deus e conhecemos os segredos de Deus. Eu às vezes vejo irmãos falando: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não nos vai revelar, Deus já nos revelou. Deus não tem que revelar mais nada para a gente, porque Ele tem que nos revelar agora só na eternidade, coisas que não nos compete saber aqui. Porque Ele fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então nós precisamos levar os nossos jovens a ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, e saber que o Espírito de Deus os conduz a uma relação, uma intimidade com Deus, levando-os a examinarem a palavra de Deus, a conhecerem a Bíblia, a terem uma intimidade com Deus. Verdade? Então que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos refletir, e que verdadeiramente, amados, eu te convido a que choremos, eu te convido a que nos angustiemos, que restauremos a casa de Deus, os muros caídos. Que Deus nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém?